Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Graça e paz, como é bom estar aqui com você, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem falado, na minha vida, aqui no Palavra de hoje. Também te convido a estar conosco aqui na Fé em Cristo, Manhuaçu, Rua Capitão Luiz Quintino de Souza, número 7, Baixada, para os cultos de quarta às 19h30, aos domingos, 9 horas, 10 horas e 19 horas. Vai ser um prazer estar com você, bem como pelas nossas plataformas digitais, Instagram e Facebook, @IB Fé em Cristo, site igrejabatistaféemcristo.com e pelo aplicativo. Ali diariamente, de segunda a sexta, nós temos o Super Sequência, que é um programa musical no qual eu apresento. Nós temos também a ministração da Palavra de Deus e ali você confere tudo isso dentro das 24 horas para quem tem o aplicativo aí no seu smartphone. Glória a Jesus! Então, fique ligado e aproveite o melhor da Palavra de Deus para esse tempo. Nós caminhamos já tanto na Palavra de Deus desde Gênesis. Você que me acompanha desde janeiro, 1º de janeiro, nós temos visto livro após livro. Já passamos pelos Evangelhos, passamos pelo livro de Atos, acompanhamos a jornada de Pedro, a dos discípulos pregando, a igreja nascendo, o apóstolo Paulo se convertendo e ali caminhando na direção do Senhor Jesus, como apóstolo, aleluia. E agora nós vamos começar a apreciar as cartas paulinas, as cartas que Paulo escreveu mediante o seu dia a dia na igreja. Porque em Atos capítulo 18, a gente vê ele levantando a igreja, ou a igreja sendo levantada, como havia prometido o Senhor Jesus, que a igreja seria levantada através da sua igreja, que eram os discípulos, e depois de cidade em cidade ia surgindo. Então as cartas foram necessárias para que a igreja tivesse orientações práticas, porque o evangelista, como tínhamos Filipe, tantos outros, o próprio Paulo, Pedro, tínhamos os evangelistas, e temos até hoje, eles vão pregar uma mensagem centralizada em Jesus, dizendo: arrepende-se, lembra de João Batista? Arrepende-se, creia no Evangelho, o tempo de Deus chegou na sua vida, arrepende-se, este é o Evangelho, creia em Jesus, passe ali pelas águas, firme uma aliança com Ele. Então, depois que a igreja é formada, ou seja, que as pessoas passam por esse primeiro passo da fé, que é se arrepender, se converter do seu mau caminho até então e tomar uma decisão com Jesus, após isso nós nos tornamos a igreja. As cartas de Paulo é para orientar agora como é que essa igreja vai andar, como que essa igreja vai se mover dentro e fora das quatro paredes. Então as cartas de Paulo são para crentes, pessoas mais maduras, pessoas que vão ali pegar os ensinos, com relação a dia a dia, comportamento. Claro, vai falar muito de renúncia, vai falar muito daquilo que agrada a Deus e que desagrada, vai mexer em comportamentos, pessoas que já estavam dentro das igrejas, seja ela aqui em Roma, em Corinto, em Éfeso, para todo lado, vai mexer em alguns comportamentos, pessoas que estavam dentro da igreja, mas não era a igreja, pessoas que tinham dons, mas não tinham testemunho, pessoas que tinham testemunho, e precisavam sim crescer, desenvolver, enfim, Paulo vai mexer com isso tudo. Então eu penso que tudo isso vai mexer com os nossos corações nos próximos dias, temas que, claro, são relevantes para a nossa vida. E como não tem como eu destacar tudo, porque senão não daríamos conta, nós vamos destacar alguns pontos, mas eu convido você a ler todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, bem como as outras que seguem até Apocalipse. Glória a Jesus! Hoje, após essa introdução, nós vamos conferir aqui Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Roma. A igreja em Roma, no capítulo de número 2, o versículo de número 2. Pastor Rodrigo, qual é a primeira igreja? A primeira igreja foi fundada pelos apóstolos. É essa que a gente viu em Atos, que foi caminhando. Glória a Jesus, esta é a igreja. Não é aquela que nós pensamos que, assim, já tem muitos anos. Não é porque tem muitos anos. A igreja de Jesus, ela tem
2000 anos. 2000 anos, porque nasceu ali com os discípulos, não é assim que Jesus foi aos céus, assim nasceu a igreja do Senhor Jesus, que perdura até hoje. E para aqueles que estavam reunidos em Roma, o apóstolo então deixou essa carta, que claro, testificada pelo Espírito Santo, ela então é válida para nós também, porque a própria palavra de Deus diz que de Gênesis a Apocalipse, ela é eficaz e pronta para o ensino, correção e exortação, assim, de acordo com a palavra de Deus. Romanos 2, no versículo de número 2, está escrito assim: bem sabemos, aleluia, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. É tão interessante porque nós pensamos que Deus é amor. E verdade, Deus é amor. Por causa do amor de Deus existe o juízo, porque terão pessoas, e já tiveram, que não creem, que não se posicionam, mas que conhecem a verdade e não querem viver a verdade. Então vai chegar o dia do juízo, para o sim ou para o não. É bíblico, está escrito na palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz: para aqueles que praticam tais coisas. E é interessante nós pensarmos que coisas são essas, porque às vezes ainda dá tempo, não é, de você se posicionar, dá tempo de você se arrepender. E ele fala aqui em Romanos 1:29, não é? Ele diz: cheios de toda injustiça, todos aqueles que praticam a injustiça, o contrário da justiça de Deus. Lembra lá, não é? Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então quem não busca, pratica a injustiça. Aí o apóstolo vai dizendo: malícia, avareza. Tem muita gente que vive o dinheiro, prega sobre o dinheiro, teologia da prosperidade, avareza. Maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, pessoas difamadoras, está escrito, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural. Já viu a pessoa que ela transfigura, ela se transveste? É isso mesmo que você pensou. Sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Tanto os que praticam e aqueles que também que aprovam os que procedem, vai acontecer exatamente isso. Estão passíveis de morte. Aí então Paulo diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. No tempo em que nós estamos é um tempo de graça, é um tempo em que Jesus rasgou o escrito de dívida e que aquilo que prende qualquer pessoa foi preso. Aleluia! E assim deu ao homem a liberdade, a possibilidade de escolher a vontade de Deus, que é uma só, é boa, é perfeita e é agradável. Glória a Jesus por isso. Mas aquele que não escolher, ele vai sofrer as consequências. Vai escolher quando? Quando está vivo, porque após a morte não tem como escolher mais nada, não tem como, não é? E aqui está escrito no capítulo 2, no versículo de número 3. Tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Olha bem, aquele que condena e pratica também não se livra do juízo. Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a dureza do coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É tão interessante que é muito pouco pregado sobre o juízo de Deus. É pregado sobre tantas coisas, principalmente sobre o ter, mas não é ensinado sobre o juízo. Versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Que nós possamos pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, que nós possamos, identificar as falhas e nos reposicionar com esse coração, não por causa da letra, não por causa de uma regra, mas porque o Espírito Santo já nos convenceu
do que é a verdade, do que é a mentira. Então, que você possamos ficar na verdade, porque o Senhor Jesus tem prazer em salvar as nossas vidas. Amém? Aleluia! Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.